Vitor, de novo aqui, a ideia é trazer um pouquinho da tua experiência mesmo, tua experiência prática com essa temática de lógica de programação. Então, eu tenho algumas perguntinhas aqui, fica super à vontade para trazer detalhes, para falar sim, não, e enfim, fica super à vontade no formato das respostas. Tá bom. A primeira aqui, né? Acho que você tem a atuação, né? Acho não, você tem uma atuação, né, mais tradicional, assim como eu, na formação jurídica, e gradativamente você foi se interessando mais e mais para a área da tecnologia e inovação. Isso, acho que como eu mencionei agora há pouco, tanto no aspecto do mercado, né? Enfim, atuação profissional, também a parte acadêmica. Né, na sua trajetória, na sua história aqui, em que contexto, em que momento, em que época que você percebeu que lógica de programação era algo interessante a aprender ou entender melhor esses conceitos de lógica de programação? Bacana. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para a gente poder entender como que eu acabei caindo para esse meio da tecnologia e da Boa. inovação. Eu sempre gostei de tarefas que exijam muita criatividade. Eu trabalhei com fotografia por quase 10 anos antes de Olha, antes de começar a faculdade de Direito. Fazia boa. freelance, fazia edição de foto, tratamento em jornal, esse tipo de coisa. E ali, nesse momento, todo mundo apostava que quando eu fosse escolher uma carreira, eu escolher uma carreira que pendesse para o lado da criatividade artística, né? Algo mais relacionado à publicidade, comunicação, à fotografia, enfim, esse tipo de coisa. E eu chego com a surpresa para todos de que eu ia prestar direito, né? E aí o pessoal fala, mas direito? O Boa. que direito tem a ver com você, né? Mas eu falava, olha, eu sempre gostei de ciências humanas e eu acho que direito é alguma coisa que eu poderia curtir fazer, né? Até porque eu já tinha uma certa experiência em fotografia, eu já estava meio querendo de mudar um pouco de áreas, né? Eu não queria seguir alguma coisa mais ou menos assim. E aí, durante a Uhum. faculdade, eu percebo que, na verdade, a gente tinha uma oportunidade de juntar as duas coisas, né? Juntar esse dinamismo com o conhecimento jurídico. E isso veio do fato de eu não Uhum. ter me encontrado enquanto profissional, enquanto estudante de direito, em nenhuma das áreas tradicionais durante a faculdade. E aí eu ter falado, por que eu, ao invés de mudar radicalmente, eu não tento achar um meio termo? E aí, ao conversar com um amigo Uhum. meu, que ele sempre trabalhou com startups, né? Ele é mentor de startups, trabalhava no Legal. Cubo um tempo e tal. Ele me sugere Uhum. falar, começa a estudar startups, né? Porque lá naquele momento, acho que era por volta de 2011, 12, comecinho de 13 mais ou menos, tinha Uhum. pouquíssimos advogados que falavam de direito em startups, né? Ele falou, olha, Uhum. esse é um gargalo, é uma dificuldade das empresas, se você se especializar nisso, você vai ser um dos primeiros e tal. Eu nem sabia o que era startup na época, né? Nunca tinha Boa. estudado muito a fundo. E aí eu fui pesquisar sobre isso. Essa pesquisa virou minha iniciação científica, que virou meu TCC, que depois parte dele foi reaproveitado no livro que eu lancei em 2018. Então, assim, Boa. foi uma pesquisa que nunca terminou. E aí, nesse meio nesse caminho todo, né, de Uhum. entender a dinâmica das startups, das empresas inovadoras, de como que elas se relacionavam com o direito de certa forma, porque ali naquele momento eu estava olhando para elas enquanto empresas que precisavam de advogados, né? Mas ao Perfeito. entrar em contato com essas empresas, é claro, a gente passa a entender como que elas fazem ali seus modelos de negócio, como que elas constroem Perfeito. o seu dinamismo, a sua gestão e as metodologias, os processos e as pessoas e, enfim, empregadas naquele meio. E é claro que em algum momento surge a programação como um ponto-chave, né? Porque ao Uhum. entender todo esse meio, você passa também a entrar em contato com o meio de Legal Techs e Law Techs, que não era o foco Uhum. inicial da minha carreira, mas ele veio a ser. E ali, é claro, em Boa. algum momento a gente tem que entender como que as novas habilidades vão se desenvolver nos profissionais. Eu faço meu Boa. mestrado em 2017, como a gente estava falando um pouco antes de começar aqui o papo, né? Boa. E meu mestrado foi justamente em formação jurídica e novas tecnologias, né? Não no uso de novas tecnologias para a formação jurídica, mas como a sociedade impactada pela tecnologia demanda uma nova ou uma transformação na formação jurídica. E ali, ao perceber que lógica de programação faz parte de um rol de outras habilidades que são também importantes, a gente Uhum. vê que essa é uma das principais, né? Porque ela permite Uhum. com que o advogado combine a lógica jurídica, que ele já é treinado para fazer, com uma lógica Perfeito. tecnológica, né? Que não é ali o que ele estudou normalmente, né? Para Perfeito. adquirir. Essa combinação pode ser muito poderosa,
né? Então, ao longo da minha trajetória, eu, apesar de não ser programador, e pessoal, eu conversei disso com a Leilane antes, falar, será que eu posso falar Boa. isso? Não, tem que falar, né? Pode, boa. Apesar de eu não ser programador, apesar de eu não trabalhar com programação, eu Perfeito. entender um pouquinho de lógica de programação me permite conversar melhor com as outras áreas, mas isso eu acho que é o Legal. objeto das próximas perguntas, né? E eu Boa. valorizo muito esse tipo de habilidade em alguém que vai fazer parte do meu time, por exemplo, porque eu sei que essa interação vai ser mais fácil, né? Então, Boa. eu acho que é uma habilidade fundamental para o advogado de hoje, mas como também deixei claro antes, eu acho que a gente não vai ser tão bom programador como um programador que programa desde os 10, 8, 7 anos, como a gente vê hoje em Boa. dia, né? Que a pessoa já nasce nesse meio, mas de Boa. qualquer forma, entender como a montagem do raciocínio na cabeça dessas pessoas é fundamental hoje em dia para um profissional do direito. Boa. Nossa, muita coisa legal. Muita coisa legal aqui. Já tá segurando para não atrapalhar, para não cortar e Imagina. segurando para as próximas perguntas. Nessa sua trajetória, acho que, de novo, né? Enfim, tanto acadêmica quanto prática de mercado ali, qual foi assim, seu primeiro contato, despertar ali com lógica de programação, né? Sei lá, você participou de um curso, viu uma palestra, leu um artigo, né? Como é que foi, assim, essa experiência, esse primeiro contato? O Boa. primeiro contato foi muito antes de eu começar a trabalhar, a estudar direito, né? Justamente quando eu fazia parte desse meio artístico, né? Que eu trabalhava com fotografia, e lá a gente falava um Ah, pouco de alguns desenvolvedores para programas, para sites até tal. Mas eu não valorizaria muito isso, tá? Porque foi uma coisa muito crua, eu nem pensava em direito naquele momento, mas foi o primeiro, tá? Te respondendo, meu tá. primeiro foi isso. Boa. Mas eu vou frisar o momento talvez mais importante nesse meio, tá? Que foi quando eu tive a oportunidade de ser mentor num curso da GV, coordenado lá pela Marina Pfefferbaum e pelo Alexandre Pacheco, mas na parte jurídica, mas que ele era um curso de lógica de programação para estudantes de direito. E lá eu, enquanto profissional de escritório, né, que lidava com essas Uhum. demandas do dia a dia, eles me convidaram para ser o mentor jurídico, né, dos grupos participantes que iam desenvolver as soluções. E ali eu acabei pegando ali a rabeira um pouquinho de algumas aulas, né, apesar de não ter feito propriamente dito, mas eu aprendi Boa. algumas coisinhas e vi quão é importante é isso, né? Frisando, não para a gente abandonar talvez a carreira de advogado, e eu sempre penso por essa Perfeito. ótica, né? Porque eu acho que advogados vão sempre ser necessários, tá? Eu não sou um Boa. adepto dessa corrente de que a advocacia vai sumir para os robôs. Eu acho que isso não Uhum. existe e a gente já não precisa Perfeito. mais discutir isso. Exato. Então eu sempre tento pensar por esse viés e ao acompanhar esse curso, né, como mentor jurídico, eu acabei vendo o valor dessas habilidades, o quanto que elas são importantes para os profissionais. E assim, dito e feito, né? Hoje a gente tem no time algumas questões, alguns profissionais que eles têm essa habilidade e a gente vê como que Tá. eles navegam mais fáceis em projetos que envolvem tecnologia, sem contudo precisar com que eles sentem e façam desenvolvimentos da solução, né? Entendi. Acho que o momento que eu percebi foi justamente num curso de lógica de programação, em que eu não Uhum. estava como aluno, mas eu estava como mentor, mas eu acabei ali entendendo um pouco melhor essa dinâmica e entendendo como que ela pode ser valiosa para os profissionais de hoje. Bom, você tem trabalhado, atuado, enfim, né, há algum tempo como especialista de inovação no Tozini, e já tinha antes disso, né? Você tem uma trajetória super interessante. Eu lembro conversando com o Rodrigo, falando um pouco da tua, inclusive da tua contratação, achei que foi super legal, super diferente. Uhum. Ele super interessou, viu que você tinha escrito um artigo super da hora, viu, enfim, tem toda uma história super interessante. E você, né, tem trabalhado com essa ponte, acho que você tem um valor muito interessante no mercado, que inclusive, né, outras pessoas não têm essa característica, a gente, inclusive a turma da GV foi lá, né, te entrevistou para entender como é que esse líder de inovação, né, como é que você, né, despertou essa atuação dentro da tecnologia, dentro da inovação e ainda dentro do direito, né? Como é que dentro dessa atuação, tanto academicamente como na prática, você vê exemplos ali na prática de lógica de programação, né? Você mencionou até, achei super legal, que você vê muito da sua equipe utilizando
indiretamente, né, de novo, não é uma programação, né, uma linguagem de programação específica, mas assim, esses conhecimentos, e eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho mais esses exemplos para a turma entender até, né, não tirar um pouco desse estereótipo, eu preciso ser um programador para saber lógica de programação, e a verdade é totalmente o contrário, né? Acho que É, todo mundo, nem a galera do direito só, né? é. Talvez todo mundo deveria ter um pouquinho desse contexto aí. Eu gosto muito de citar, aliás, foi bom que você falou da pesquisa da GV, né, da mais recente sobre liderança e inovação, Isso. porque a pesquisa mostra o quão diverso, quão variado é o aparecimento dessas estruturas de inovação nos escritórios. O nosso programa aqui, ele se inclui ali num grupo que ele é um pouco mais restrito, mas um grupo que tem uma estrutura autônoma para inovação, que não depende ou não está subordinada diretamente às outras áreas do escritório, sejam elas jurídicas ou não jurídicas. Explico e exemplifico. Por exemplo, Legal. a gente tem ali algumas organizações que, assim, não vou entrar no mérito de estar certo ou errado, estou contando como que a gente faz aqui, tá? Elas com inovação dentro de TI, por exemplo. Tá? A gente não optou por esse caminho, a gente tem uma estrutura própria para inovação, porque o nosso interesse é disseminar essa cultura de inovação para o escritório inteiro e não faria sentido a gente estar dentro de um outro departamento ou dentro de uma outra área específica do escritório. Então, diante dessa realidade, ela também, apesar de ser uma realidade boa do ponto de vista de desenvolvimento de soluções e pluralidade de atuações que a gente consegue ter, ela também gera alguns desafios, porque um deles eu não tenho desenvolvedores no time, né? Porque a gente opta por ser mais ali um catalisador de soluções, tanto internas quanto externas, né? Hoje a gente trabalha em parceria com algumas áreas jurídicas para melhorar a entrega, né? Então, desenvolver dashboards, desenvolver projetos de analytics, de automação de memos, esse tipo de coisa. Só que a gente não faz em casa, a gente usa as áreas técnicas do escritório para fazer isso, seja na área tecnológica ou comunicação, por exemplo, para Visual Law, Legal Design, esse tipo de coisa. Então, nessa lógica toda, tudo isso para chegar à nossa seguinte conclusão. Ou é muito peculiar montar um time para inovação nesse formato, porque que habilidades você vai buscar na pessoa? Não preciso que ela saiba programar, por exemplo, uma solução inteira, porque não é a gente que vai fazer, né? E necessariamente, até por questões de segurança, né? A nossa área de TI tem que estar envolvida. Eu também não quero que ele seja um designer gráfico, porque a gente tem a área de comunicação que tem lá os designers e eles que vão fazer a parte do hands-on do trabalho. Então, nesse contexto, a gente precisa de profissionais que dialoguem bem com outras áreas e saibam trazer a interdisciplinaridade acima de tudo, né? E é aí que a lógica de programação se encaixa. Porque, por exemplo, eu vou desenvolver um projeto em parceria com a área de TI, né, que envolve, por exemplo, sei lá, a criação de um dashboard. Vou chutar aqui, tá? Então a gente precisa pegar uma massa de dados e transformar num dashboard e criar um dashboard para entregar para o cliente. É um trabalho jurídico puro, porque vai envolver ali análise das informações, e isso é um trabalho jurídico, né? E só o formato que vai ser um formato mais tecnológico. Nesse contexto, nessa situação, se o meu profissional aqui de inovação souber conversar com o programador, entender como ele está pensando, você estreita muito a lacuna, o gap, né, entre essas duas áreas e permite uma comunicação mais fluida. Porque, querendo ou não, o advogado... E a gente também não na maior parte das vezes, a gente não é o advogado dos casos, né? A gente ainda tem que, além de tudo, atuar como um intermediário entre a área que não fala a programação e a área que só fala a programação. E ali, nesse caso, a gente atua realmente ali, alinhando as expectativas e tentando transformar aquela informação jurídica que chega pra gente em algo que seja mais palpável para a área técnica de TI. Porque tem ali suas peculiaridades, tem o que tem que ser mantido, o que não tem que ser, esse tipo de coisa. Então, eu acredito muito nessa cooperação entre as áreas. Eu acho que isso é o futuro do direito. Ali, todos os conceitos de legal operations trazem essa questão da interdisciplinaridade e da atuação conjunta de áreas não jurídicas às jurídicas. E nesse processo, você saber a lógica de programação te permite lapidar melhor a informação jurídica para que ela seja transformada em um produto tecnológico. Então, voltando no dashboard,
citando aqui um exemplo, vamos imaginar que seja um dashboard para falar sobre casos, né, gerenciamento de casos, possíveis contingências, esse tipo de coisa. A informação que chega para a gente é a procedência, não procedência, valor da causa, esse tipo de coisa. Agora, o que é relevante, como que ela tem que ser organizada na hora de o programador chegar lá e transformar aquilo num dashboard. Porque se você mandar um relatório em Word, ele vai ter 1 milhão de trabalhos antes de chegar lá. Agora, se você souber reorganizar aquela informação, sei lá, no Excel, em alguma outra ferramenta, deixar de uma forma com que seja logicamente para um programador compreensível, você reduz em dias o trabalho, né? E é aí que a gente atua. Por isso que a lógica de programação, e eu diferencio ela da programação em si, e eu acredito que você faz isso também, né? Pelo que você disse agora há pouco, ela é mais... a lógica de programação, para um advogado, ela é mais importante do que a programação em si. Porque o programador, repito, a gente nunca vai ser tão bom programador como alguém que nasceu programando. Mas se a gente souber conversar com ele, a gente entende melhor como melhorar essa informação para ele. E no segundo momento, também eu sei que eu tô falando demais, mas vamos em frente. Tá ótimo. E no segundo momento também, a gente não pode esquecer, aí falando pro advogado, não pro profissional de inovação, mas pro advogado mesmo, aquele profissional do direito, é importante a gente ver como cada vez mais casos e contextos envolvendo tecnologia estão presentes no cotidiano desses profissionais, independente da área em que eles atuam. Faz algumas semanas, a gente está gravando essa entrevista em agosto de 2021, não sei quando ela vai ficar no ar, mas faz algumas semanas, não sei se o pessoal está acompanhando, houve ali algumas decisões judiciais por perícias em algoritmos, né? Então ali o algoritmo estava dentro do objeto de uma perícia num caso, e provavelmente ali tinha provavelmente não, né? Certamente ali tinha algum advogado atuando. E aí, como que você vai lidar com, por exemplo, ao receber essa perícia para você interpretar, ou se você for um juiz, como que você entende se é possível ou não periciar aquele algoritmo? Então, tudo isso é só um exemplo de um caso em que você entender a lógica de programação te permite saber um pouco mais do que o normal sobre o desenvolvimento tecnológico e a atuação de uma determinada tecnologia na sociedade e, de certa forma, aquilo pode impactar seu caso. Então, nesse caso ali da perícia do algoritmo é só um exemplo, né? Mas a gente já discute hoje, por exemplo, responsabilidade civil de carros autônomos ou de robôs, personalidade jurídica robótica, são assuntos de vanguarda que são super discutidos lá fora, principalmente, e que se alguém souber minimamente como se organiza um algoritmo, você já consegue entender que não é preto no branco. Não é simplesmente você falar, não, vamos responsabilizar o programador, vamos responsabilizar a empresa que criou e pronto, está resolvido o problema. Não é assim. Tem nível de autonomia, a máquina vai colhendo dados, ela vai, enfim. Tudo isso faz parte do conhecimento de lógica de programação que, se você tiver, te permite tomar decisões mais acertadas e compreender melhor os problemas jurídicos que envolvem tecnologia. Boa. Com certeza, não preciso nem falar muito, você já me convenceu, Vitor. Você está falando todos os pontos super mega importantes, assim, que eu acho interessante frisar. Eu sempre falo isso, a gente tem que estar preparado para os desafios que estão rolando, então você falou muito bem, tipo, não é, né, a gente tanta coisa, a gente teve casos da linha amarela, né, enfim, antigo, mas sempre legal para a gente discutir, né, então tem vários casos interessantíssimos. Aqui, puxando mais aqui para a tua trajetória acadêmica, como você bem mencionou, você coloca ali dentro da sua dissertação, identifica, né, dentre outras habilidades necessárias, você coloca a linguagem de programação ali como uma dessas novas habilidades, né, dentro da formação jurídica, que é super interessante, né, como isso deveria estar na grade, até aproveitando, a gente tem essa discussão agora, né, esse ano temos direito digital, seja lá o que é isso, né? A galera colocou lá, e um desafio enorme para a turma do direito, né? O que envolve direito digital e como é que as faculdades vão estar preparadas para endereçar esse novo desafio. Mas eu queria entender um pouquinho mais também, dentro, enfim, do seu estudo ali, da sua pesquisa, como é que você chegou, identificou ali linguagem de programação como uma dessas habilidades importantes dentro da formação jurídica? Tá. Que é uma pergunta mais ampla, né? Desculpa, tá? É bem ampla, na verdade. Imagina. Mas... Não, imagina. Só para dar um contexto, né?
lá na dissertação eu diferencio novos conhecimentos, né, novas habilidades e as habilidades subjetivas, né, que são as Boa. socioemocionais. E ali naquele ponto, assim, você fala muito das outras, né, conhecimento é você saber atuar em casos que envolvam tecnologia, e eu acho que é aí que o direito digital tem tentado se encaixar nas faculdades, Leilani, na minha visão rasa aqui, né, sem precisar se aprofundar muito, me aprofundar muito, mas eu acho que o direito digital nos currículos quer cobrir esse gap, né? Ensinar LGPD, ensinar IA, ensinar esse tipo de coisa, mas enquanto o impacto no direito material, a gente está falando ali, teve a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente está falando hoje mesmo, ontem, uma discussão forte sobre o marco legal da inteligência artificial. De novo, sem entrar no mérito, se é bom ou se é ruim, isso está sendo discutido, né? Então a gente vai precisar de profissionais que saibam do que isso se trata. Então isso entra na parte de conhecimentos, né? Na parte de habilidades técnicas, né? Das habilidades que eles chamam, eu não gosto muito desse termo, mas é difícil você traduzir, né? As que eles chamam de hard skills, né? Que aí entra talvez as habilidades de programação, assim como gestão de projetos, marketing, contabilidade, enfim. Já volto lá, mas só para falar da terceira, né? Que são as habilidades socioemocionais, que elas não são ensináveis, né? São habilidades que elas são relacionadas à pessoa. E aí você cria uma dificuldade enorme, porque como que você vai ensinar, preparar as pessoas no curso, né, de direito em relação a elas, né? Você não acorda um dia e vai fazer uma disciplina de empatia, né? Isso é uma coisa que você desenvolve. Então, é uma dificuldade enorme e as faculdades tendem a olhar para o outro lado, porque isso envolve uma mudança estrutural e de organização, né? E não basta você inserir uma disciplina ou outra no curso. E justamente por conta dessa dificuldade, elas tendem a ser ignoradas e a gente tem cada vez mais profissionais sendo formados num contexto competitivo, dinâmico, inclusive por conta da tecnologia e outras coisas também, que não estão preparados, por exemplo, para lidar com clientes, pessoas e erros e outras coisas que envolvem relações interpessoais. Então, fiz todo esse panorama, mas vamos voltar na parte de programação. A lógica de programação, ela se encontra ali na dissertação de mestrado, nesse segundo item, que ele é voltado a habilidades que podem ser ensinadas, e eu coloco elas ali num patamar de extrema importância ao lado de outras também relevantes. O que eu defendo lá no mestrado? De que você precisa ter essas habilidades mais interdisciplinares, essas hard skills interdisciplinares, diante da pluralidade dos serviços que você vai ter que pensar em oferecer nesse panorama competitivo da tecnologia e, além de tudo, na interação, como eu disse, cada vez maior das áreas não jurídicas com as jurídicas. Então, dentro desse rol, a lógica de programação se encaixa justamente fazendo aquilo que eu disse na pergunta anterior, né? Que é permitindo com que profissionais do direito conversem melhor com profissionais não jurídicos, considerando aqueles, nesse caso específico, que fazem programação, né? E aí, assim como a lógica de programação, lá no mestrado a gente também fala de gestão de projetos. Na verdade, eu, por exemplo, como eu disse, eu não tenho a formação em lógica de programação, mas eu tenho certificação de gestão de projetos, porque o meu trabalho no escritório hoje, ele envolve a coordenação desses projetos de inovação. Então, para mim é melhor eu ter alguém no time que sabe fazer isso, né? Mas eu, enquanto alguém que recebeu a tarefa de coordenar esses projetos lá atrás, e eu já caí praticamente direto nessa função, né? Depois que a gente reestruturou essas iniciativas de inovação, eu me vi numa necessidade maior de entender ali gestão de projetos, né? Então, mas assim como essa também tem marketing, a parte de contabilidade. Se você for um tributarista, por exemplo, é muito importante você entender contabilidade, ou até mesmo advogado de M&A, né? Enfim, essas outras habilidades. E é ali que elas se diferenciam das socioemocionais. Porque, como eu disse, as socioemocionais você não ensina. Os conhecimentos você ensina também, né? Mas as socioemocionais você não ensina. Você precisa tentar fazer com que a pessoa viva alguma coisa para que ela aprenda isso. Só que as habilidades, e aí entra essa facilidade, né? Porque as habilidades duras, né? As hard skills, você consegue ensinar as pessoas a fazerem. E isso é muito rico, porque agora a gente está começando a ver cada vez mais as faculdades e outras instituições passando a ensiná-las também. Porque antigamente a gente via no mundo jurídico só cursos específicos do direito, né? Agora a gente está vendo cursos interdisciplinares específicos para o direito. Isso é muito legal, porque eles visam cobrir esse gap que às vezes, por exemplo, as faculdades não têm, né? E eu acho também que não é papel delas. Na minha opinião, o papel delas é formar o profissional e ensinar o direito, entendeu? Então, assim, o que vier além disso é extra. O problema é que elas não formam o profissional, elas só ensinam o direito.
E com algumas dificuldades ainda em muitos casos, né? Porque a formação Uhum. profissional, como eu disse ali, envolve outras coisas que as faculdades não estão prontas para cobrir. A gente não, durante a faculdade de Direito, a gente não é ensinado, por exemplo, a errar, a gente não é ensinado a aprender com erro, a gente só valoriza o acerto, diga-se de passagem, com toda a estrutura de Longe. provas e tal, e aí você já sai um advogado formado, por exemplo, em só querer acertar, só que não vai ser assim a vida inteira, né? Perfeito. Você está muito focado no jurídico, na teoria, no duro lá, do núcleo duro do direito, sem olhar para no final do dia se você está se relacionando com pessoas, né? E isso não é feito na faculdade, então eu acho que elas falham ali também, mas a Uhum. parte das habilidades técnicas mesmo, né? Elas podem ser cobertas, lógica de programação tá aí entre elas. Boa. Só um comentário que eu acho muito legal. Eu gosto, acho muito interessante a forma como a Faculdade de Direito e a Faculdade de Ciências da Computação, elas têm o mesmo objetivo, que é formar as pessoas para resolverem problemas. Só que quando a gente está em contato, né, enfim, com a galera do direito, e aí só acho interessante a gente refletir, né? A gente é ensinada na faculdade a só resolver de forma jurídica. E muitas vezes os problemas que caem nos nossos colos, né, na prática, a gente poderia resolver de uma forma muito mais simples e resolver efetivamente o problema, mas não só com a técnica jurídica, né? O que você falou, essa formação que a gente não tem. E a turma das ciências da computação também tem esse desafio de resolver problemas. Só que é muito interessante, enfim, né, nesses anos aí, nessa troca, como aparenta que eles estão mais preparados para esses desafios. E aí eu não sei se é em razão, né? Precisam já trabalhar em equipes e tem outras habilidades. Parece que eles têm uma facilidade, parece, né? Para resolver isso, e como a gente ainda está muito travado né, o racional jurídico, né? E como a gente, você vê, poucos profissionais têm o que você acabou de falar, essa noção de que, meu, talvez outras habilidades poderiam ser, inclusive, muito mais úteis, né? O conhecimento jurídico a gente consegue pegar, a gente consegue sentar, a gente consegue estudar a partir, né, enfim, de ensinamentos da faculdade. Mas esses, né, sutis do dia a dia, técnicas de negociação, enfim, várias são mais difíceis e a faculdade ainda está bem, bem, bem atrás, assim. Bom, estou divagando aqui, Vitor, mas Não, é que eu achei tão legal, tipo, você trouxe, e eu sempre falo, você gosta desse paralelo aqui. E para matar, para liberar você aí, gostaria muito que você desse uma mensagem, compartilhasse, né, enfim, para a turma que, de fato, a turma do direito que não quer, que assim como você bem disse, pô, não quero ser um programador, né, do direito, quero continuar advogando, mas tenho dúvidas, incertezas se de fato isso é importante, né? Eu acho que eu queria que você compartilhasse, assim, de tudo isso que você já falou, que acho que você já falou muita coisa interessante, compartilhasse um pouquinho, né? Mostrando, compartilhando a sua visão de como é que isso pode ser útil para essas pessoas, mesmo elas não atuando diretamente com tecnologia, né? tá. Acho que isso é uma mensagem para essas pessoas. Eu acho que a mensagem ela vai inclusive antes disso, né? É mais do que dizer faça uma coisa ou tal coisa porque isso vai ser relevante para você. A ideia geral aqui é você não sair achando que, aliás, a gente está vivendo constante aprendizado sempre, né? E nenhum profissional, apesar da palavra ser formado, sai formado, né? Todo profissional está sempre em formação e hoje em dia isso é ainda mais evidente diante de todas as transformações que a gente tem vivido no direito. E não basta a gente, por exemplo, resumir essas formações a somente tecnologia. A tecnologia é uma delas, né? O Susskind, por Bom, exemplo, nesse livrinho branco que está aqui, ele fala que além de tecnologia, a gente tem também desafios relacionados à eficiência, ele chama de mais por menos, e também da liberalização da profissão, que torna ela mais interdisciplinar em algumas jurisdições. Então, assim, os desafios da transformação jurídica são grandes, e se você se formar e achar que parou por aí, claramente você está fadado à frustração em breve, né? E cada vez essa frustração vai ser mais breve. Antigamente ela levava alguns anos para chegar, hoje em dia ela chega muito rapidamente. Hoje o mundo é mais dinâmico, hoje o mundo ele é mais competitivo. Em números, por exemplo, o Brasil é um dos países com mais advogados no planeta e mais faculdades de direito no planeta. Então, recentemente eu vi um meme que era aquela cena do filme do Toy Story, né, com os brinquedos um do lado do outro, todo mundo falando a mesma coisa. Vou me formar e vou me destacar no momento. E assim, isso não é verdade, infelizmente. A gente tem
hoje o dever e a obrigação de seguir estudando, seguir aprendendo e principalmente seguir aprendendo coisas diferentes, né? Porque se você seguir na mesma, você vai ser só mais um entre outros tantos, né? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam por que você aceitou lá atrás a desenvolver uma área de inovação e tentar uma carreira que não existe, aliás, não é nem existir, ela não existe praticamente no Brasil, ainda somos poucos, né, aqui no Brasil que trabalham com inovação jurídica, e eu digo assim, porque eu não queria ser mais um, né? Não que ser mais um seja uma coisa ruim, né? Às vezes a pessoa tá ali e é algo que lhe conforta, é algo que faz parte da sua trajetória, mas para mim isso não ia funcionar, eu gostaria de fazer alguma coisa diferente, e dentre isso eu pensei que eu poderia contribuir melhor para a evolução do ecossistema jurídico se eu encampasse essa luta pela inovação jurídica. Então, nesse sentido, minha decisão foi tomada. De qualquer forma, é a mesma recomendação que eu daria para alguém que, acredito eu, que se está vendo esse vídeo, ela busca aprender alguma coisa diferente. E se ela busca aprender alguma coisa diferente, eu já digo, você está no caminho certo e não pare nunca. Porque se você continuar buscando essa diferença, você vai se diferenciar cada vez mais e realmente chegar ali num tipo de profissional que vai ser único, né? Hoje em dia você precisa ser único. Essa é a realidade. Gosto muito, até para encerrar, daquele vídeo que é uma propaganda conhecida, né, da Apple, que foi, acho que não sei se é década de 80 ou comecinho de 90, que ele fala, pense diferente, né, o think different. E esse pense diferente é a síntese do que eu tô dizendo, né? Hoje em dia, você pensar diferente é o que te destaca da multidão, e lógica de programação, assim como outras habilidades, fazem parte desse rol de coisas que ainda uma pequena parcela dos profissionais tem acesso. Ah, não, eu tô numa turma com 150. A gente tem mais de 1,5 milhão de advogados no Brasil. Então, assim, isso pode ter 200 turmas de 150 e ainda assim vai ser uma parcela pequena da população, dos profissionais. Então, enfim, é isso. Eu acredito que a mensagem final legal seria essa.